Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, amplamente reconhecido por suas contribuições à pedagogia crítica e à educação popular. E você, já ouviu falar deste professor? Eu, por exemplo, conheci Paulo Freire quando jovem, pois vim de família de professores, então já era de costume ouvir o seu nome, seja de modo elogiando, reclamando de algo dele, mas quem foi ele? Paulo Freire, considerado o patrono da educação brasileira, em sua vida trouxe grandes contribuições à educação. Aqui estão alguns detalhes sobre a sua vida e origem. Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco, Brasil. Ele cresceu em uma família de classe média e enfrentou dificuldades financeiras durante a Grande Depressão, o que moldou suas perspectivas sobre educação e desigualdade social. Freire formou-se em letras pela Universidade de Recife em 1943. Suas experiências como professor e a observação das desigualdades na educação o levaram a desenvolver novas abordagens pedagógicas. Ele também estudou psicologia e filosofia, o que influenciou seu pensamento crítico. Freire implementou um programa de alfabetização para adultos em Pernambuco, que se destacou pelo uso de um método dialético e contextualizado, focando na realidade dos alunos. Como o golpe militar de 1964 no Brasil, Freire foi preso e posteriormente exilado. Ele viveu em diversos países, como Chile, Estados Unidos, onde continuou a trabalhar na educação. Método de alfabetização. Seu método enfatiza a conscientização e a participação dos alunos, integrando suas experiências de vida ao processo de aprendizagem. Instituto Paulo Freire. Após retorno ao Brasil, Freire fundou o Instituto Paulo Freire, que promoveu a educação popular e a formação de educadores. Contribuições internacionais. Freire trabalhou em vários projetos educacionais na África e na América Latina, contribuindo para movimentos de educação popular. Objetivo de vida. O principal objetivo de Paulo Freire foi promover a conscientização crítica e a emancipação dos oprimidos por meio da educação. Ele acreditava que a educação deveria ser um ato de liberdade, permitindo com que as pessoas se tornassem agentes de transformação de suas realidades sociais. Paulo Freire acreditava que a educação deveria ser imersa na vida social, estimulando educadores a programar seus conteúdos para que os alunos conheçam os problemas da vida social. Ele era contra o que eles chamavam de educação bancária, que é onde o educador deposita o seu conhecimento. Mas o que significa de fato? Imaginamos um cenário, uma sala de aula de matemática, por exemplo. O professor passa fórmulas para os alunos decorarem, até músicas para os alunos fixarem as fórmulas. Os alunos decoram a fórmula, mas não aprendem de fato o que ela quer dizer. Ele não aprendeu a raciocinar, mas apenas a aplicar essa fórmula matemática de fórmula robótica. Posteriormente, vindo uma situação que exigirá um raciocínio para resolver, o aluno terá extrema dificuldade. Por isso, provas de concursos e vestibulares parecem tão difíceis e divergentes com o que aprendemos, quando de fato são os mesmos conteúdos, mas que exigem um pensamento do aluno. O que queremos mostrar aqui, de acordo com o nosso entendimento do que Paulo Freire defendia, é que a educação seja de forma investigativa, analítica e sempre de acordo com a realidade de cada educando. Freire, pensando neste modo de educar, o que ele chama de pedagogia libertadora, apresenta em seus livros Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, desenvolve seu método de ensino que objetiva a consciência crítica do educando. O professor em sala de aula deve abandonar uma postura rígida e autoritária. Os alunos estão cheios de dúvidas, que remetem ao cotidiano e o contexto cultural. O professor deve se adaptar a este contexto, imergir no cotidiano do aluno para fazer um conhecimento e desenvolver o pensamento do aluno. Quantos de nós presenciamos esta educação? Poucas vezes. Respondendo por mim, maior parte da minha educação foi um professor passando seu conhecimento no quadro e não induzindo nenhum tipo de questionamento na turma, deixando dúvidas escondidas entre os alunos. Muitas vezes aprendemos por nós mesmos fora da aula, porque surge algum questionamento e vamos atrás para sanar essa dúvida, gerando um aprendizado concreto. Freire usa uma analogia de educação como uma linha. Ela não pode ser vertical, onde o educador está no topo como um detentor do conhecimento e os treina para pensar como ele pensa. Isso traz um autoritarismo que é contra a pedagogia de Paulo Freire. Mas a educação deve seguir uma linha horizontal, onde ocorre um diálogo contínuo. Cada um tem seu próprio saber e todos aprendem uns com os outros. O aluno se torna o protagonista de sua própria aprendizagem. O professor é a figura problematizadora que incita o diálogo entre os educandos e com o próprio educador.